Olá, eu sou a doutora Ana Cláudia Fuso, dentista e sócia do IONS, que é o Instituto de Odontologia na Medicina do Sono Saudável. Temos perguntas que os pacientes nos fazem sobre o Biologix e hoje vamos esclarecê-las. Primeira, como que o Biologix detecta a apneia obstrutiva do sono? Então, nós fazemos o diagnóstico de apneia do sono a partir da oximetria. Quando o paciente ele para de respirar, que é a característica principal dos eventos de apneia, o nível de oxigênio no sangue diminui. Nossa solução detecta essas quedas e com isso faz o cálculo IDO, que é o índice de dessaturação de oxigênio. Com base nos dados do nosso estudo de validação da solução e da literatura sobre a apneia do sono, adotamos valores de referência para classificar o resultado obtido como normal, apneia leve, moderada ou acentuada. Pergunta número 2. Eu preciso de internet para utilizar o aplicativo do Biologix? Sim. É preciso que seu smartphone esteja conectado à internet para iniciar e finalizar o exame. Pergunta número 3. O que é SpO2? Significa saturação de oxigênio periférica, medida com oxímetro de pulso, que mede a quantidade de oxigênio no sangue. Pergunta 4. O que é FC? Significa frequência cardíaca. É representada pelo número de vezes que o coração bate por minuto. Seria um indicador do trabalho cardíaco. Pergunta número 5. O que é PI? Significa índice de perfusão. Um indicador de intensidade do sinal sensor Oxyster. Um PI muito baixo dificulta o cálculo da FC e da SpO2, portanto, um correto funcionamento do sensor desejável tem que ter um PI maior que 0,8%. Condições clínicas como hipotermia, vasoconstrição, hipovolemia, doença vascular periférica e anemia podem fazer que o PI seja baixo, impossibilitando o cálculo do SpO2 e do FC. Pergunta 6. Como ligar e desligar o Oxyster? O sensor Oxyster ele liga quando é colocado no seu dedo e desliga ao ser retirado do dedo depois de alguns segundos. Pergunta 7. Qual é a forma correta de posicionar o Oxyster no dedo? O sensor ele deve ser colocado no dedo com um dos lados das luzes indicadoras voltadas para baixo da palma da mão. A ponta do dedo deve encostar no fundo do sensor e a fita adesiva fornecida com o kit deve ser utilizada para fixar o sensor no dedo, evitando que ele caia durante o sono. Pergunta número 8. Como eu fico sabendo o resultado do meu exame? É simples. Após a conclusão do exame, o resultado ele fica disponível para o centro credenciado. Automaticamente, a hora que você finaliza, ele já vai para esse centro. Portanto, assim que o paciente finalizar esse exame, ele deve se dirigir até o centro credenciado para fazer a devolução do sensor e obter o resultado. Pergunta número 9. Quais as informações são apresentadas no resultado do meu exame? O resultado do exame, ele é composto por informações cadastrais, período em que o exame foi realizado, condições na noite do exame, questionário e o resultado de acordo com os parâmetros do exame. Biologix. Então, nós temos a oximetria, a frequência cardíaca, movimento das mãos e o ronco que é gravado. Pergunta número 10.
O meu IDO varia de uma noite para outra? É normal que o seu IDO varie de uma noite para outra, pois os eventos de apneia são altamente impactados por algumas condições, tais elas como a posição do paciente, nível de cansaço, quantidade do tempo do sono, entre outras. Porém, na maioria dos casos, a variação do valor do IDO de uma noite para outra ela não é elevada, a ponto de mudar a classificação dada à apneia do paciente. Nosso diagnóstico não vai ser mudado, como a apneia leve, moderada ou acentuada. Isto é recorrente nos casos em que o valor do IDO está próximo à fronteira entre as duas classificações. Assim, o especialista será sempre responsável por fazer análise dos resultados do exame e junto aos sintomas associados, descritos pelo paciente, apresentando assim a melhor solução para esse problema e a partir daí fazer um diagnóstico. Cada indivíduo é um indivíduo.